Olá, tudo bom? Nós de volta aqui para a gente falar sobre os fenícios no Brasil, continuar com aquela nossa história, porque hoje nós vamos falar sobre a influência do rei Irão, né? E qual a sua relação com Davi, com Salomão e principalmente com o Brasil, né? Nós vamos conhecer aqui quem é o rei Irão para termos assim mais uma base para quando nós formos entrar no assunto sobre os fenícios, né? Sobre os cananeus em terras brasileiras. Quem era Irão ou Hirão? Irão foi, na verdade, o segundo rei de Tiro. Era uma cidade ali localizada ao sul do Líbano, no período do rei Davi, do rei Salomão. E segundo o relato bíblico de 2 Samuel 5:11, quando Davi ele se tornou rei, foi constituído rei de Israel, na idade aí de 30 e poucos anos, 31 anos, Irão ele fez aquela boa vizinhança e enviou mensageiros com muita madeira de cedro. Como nós falamos, os cananeus ali eles não tinham como plantar e sua única saída era pelo mar Mediterrâneo. E era uma terra de muito cedro, né? O cedro conhecido como cedro do Líbano, uma das madeiras de excelência que possuía ali na terra de Irão. E o que Irão fez então? Ele pegou e enviou para Davi carpinteiros, enviou para Davi pedreiros, pessoas que viriam edificar a casa de Davi. E o rei Salomão, já no período do reinado de Salomão, Irão manteve essa boa relação comercial com Israel. O que acontece? O rei Salomão, ele tomou, quero que você preste atenção nisso aqui, ele tomou um empréstimo de 120 talentos de ouro do rei Irão. E como garantia desse empréstimo, Salomão ele deu 20 cidades ao rei Irão. Só que as cidades que Salomão deu a Irão não agradou, porque eram cidades arenosas, improdutivas, e foram denominadas terra de Cabu. Até hoje se conhece Cabu, aquela região, as quais após 20 anos, o rei Irão devolveu essas terras a Salomão, as quais foram construídas para os israelitas. Pergunta é, por que o grande rei Salomão, com tanto ouro, precisava tomar um empréstimo? Pensa comigo. A ponto de, todos conheciam as minas do rei Salomão. Quem nunca ouviu falar sobre as minas do rei Salomão? O grande rei Salomão que possuía, até hoje, as pessoas têm sonho de encontrar as minas do rei Salomão. Um homem com tanto ouro, para quê? Ou qual a necessidade de se tomar um empréstimo de 120 talentos de ouro, que equivale aí a 4 toneladas de ouro? O que acontece? Isbe, ele escreve a respeito de Salomão. Ele diz que Salomão já possuía 3.400 toneladas de ouro antes de começar a construir o templo, e considera uma surpresa tal empréstimo de 120 talentos de ouro, que dá 4 toneladas e meia. E ele oferece uma explicação para isso, que está lá em 2 Crônicas 22, 28 e 29, ele diz assim que lá na Bíblia está escrito que todo ouro, prata e todos os materiais preciosos que já existia para o templo já estava inventariado e já era coisas consagradas ao Senhor. Ou seja, de modo não poderiam ser usado para qualquer outra construção. Isso significa que Salomão ele tomou esse empréstimo do rei Hirão para qualquer outra construção, que talvez seria o seu próprio palácio, a sua própria casa. Por isso, em troca desse ouro, ele deu essas 20 cidades, que fica ali mais ou menos na fronteira entre a Fenícia e a Galileia. Então, essa foi a relação existente entre Salomão, entre Davi, Salomão e o rei Hirão dos fenícios. Nós precisamos estreitar esse conhecimento, meus amigos, porque entre esses personagens, porquanto quando nós começarmos a trazer evidência dos cananeus na terra de Pindorama, no Brasil, Brasil, como nós já fomos falado, vários nomes que tinha aqui antes, muito antes dos portugueses procurarem essa terra. Então a gente precisa entender melhor esse alicerce para que a gente possa chegar a um pormenor, certo? Logo mais traremos outros vídeos já explicando um pouco mais sobre a vinda dos fenícios para o Brasil há quase 950 anos antes de Cristo.
tá certo? Então tá bom, então, um abraço.